Não precisamos ganhar mais para começar a se organizar. Precisamos começar do jeito certo. Muita gente sabe que precisa se organizar na vida financeira, mas trava em uma pergunta simples: por onde eu começo? Principalmente quando o dinheiro é pouco. Hoje vamos analisar onde começar na prática, mesmo com pouco dinheiro, passo a passo, do jeito mais simples possível. Se aplicarmos isso, saímos do zero e começamos a construir. Antes de começar, deixa eu te tranquilizar. Organizar a vida financeira não exige ganhar muito. Também não exige ser especialista, não exige entender de investimentos ou ter planilhas complicadas. O que realmente faz a diferença é algo muito simples: clareza, constância e decisões corretas feitas todos os dias. Muita gente desiste mesmo antes de começar porque acha que a organização financeira é algo distante da sua realidade. Mas a verdade é que quem mais precisa de organização é justamente quem tem pouco. Aqui não tem fórmula mágica, não tem promessa de dinheiro rápido, o que existe é processo. E todo processo começa com o primeiro passo certo, ou pelo menos deve começar com o primeiro passo certo. Quando você começa fora de ordem, você se perde, se frustra e acha que isso não funciona para você. Mas quando você começa do jeito certo, você, mesmo com pouco dinheiro, tudo fica mais leve, mais claro e mais possível. Neste vídeo eu vou te guiar exatamente por esses passos, na ordem certa, sem pular etapas, sem complicação. A ideia aqui é mostrar onde começar na prática para que você consiga aplicar no seu dia a dia, do jeito que a sua realidade permite. Se você conseguir esse caminho, ou se você seguir por esse caminho, passo a passo, você não só começa a se organizar, você começa a recuperar o seu controle, ou o controle da sua situação financeira. Exatamente por isso que o primeiro passo é tão importante, porque ele define todo o resto do caminho que vem depois. Agora, a gente entra no passo prático para começar do zero. E tudo começa com algo muito simples, mas é ignorado, e muito ignorado, mais do que parece. O primeiro passo é sair do automático. O maior erro de quem tem pouco dinheiro é viver no automático. O dinheiro entra e sai, e quando percebe, acabou. E você nem sabe exatamente para onde ele foi. Enquanto isso acontece, não existe controle, existe apenas uma repetição. Muita gente acha que falta de dinheiro ou a falta de dinheiro é um problema. Mas, na verdade, o que falta mesmo é consciência. Porque quando não prestamos atenção, o dinheiro sempre some. Sair do automático não exige planilha, aplicativo ou conhecimento técnico, exige decisão. A primeira prática é simples. Pare por um momento. Pare de apenas reagir às suas contas, às cobranças e às urgências. Depois disso, decida assumir o controle, mesmo com pouco dinheiro, mesmo sem saber tudo ainda. Assumir o controle é parar de dizer não sei para onde o dinheiro vai e começar a dizer cada centavo vai ter um destino. E esse é o ponto mais importante desse primeiro passo. Ter consciência de que cada centavo precisa ter um propósito. Não é sobre controlar tudo perfeitamente, é sobre parar de deixar o dinheiro decidir sozinho.
A consciência vem antes da organização, antes da planilha, antes do corte, antes de guardar. E quando começamos a enxergar, o próximo passo fica mais claro, porque vamos precisar entender exatamente quanto entra, quanto sai, para continuar esse processo do jeito certo. E esse é o passo 2, saber quanto entra e quanto sai. Esse passo parece básico, mas muita gente pula. E pular esse passo é o que faz muita gente se perder logo no começo. Precisamos saber exatamente quanto entra e quanto sai. Não é mais ou menos. Não é acho que. Não. Saber o valor real. Enquanto não temos clareza dos números, estamos andando no escuro. E quem anda no escuro tropeça mesmo sem querer. Muita gente diz que não consegue se organizar porque ganha pouco. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe para onde o dinheiro está indo. O dinheiro entra, vai embora. E no fim do mês fica aquela sensação de confusão, de frustração. Por isso esse passo é tão importante. A prática aqui é simples e direta. Primeiro, renda total mensal. Anota tudo que entra, salário, renda extra, qualquer valor. Não importa se é fixo ou é variável, tudo precisa estar ali anotado. O segundo é os gastos fixos, são aqueles que você paga todo mês, aluguel, água, luz, internet, mercado, transporte e outros. São os gastos que não mudam muito e eles precisam ser conhecidos com clareza. São gastos que mês a mês são praticamente os mesmos. E o terceiro são os gastos variáveis. Aqui entram os pequenos gastos que somados fazem muita diferença. Lanches, compras por impulso, aplicativos, assinaturas, pequenas despesas do dia a dia. É justamente nos gastos variáveis que o dinheiro costuma muitas vezes escapar sem a gente perceber. Vamos reforçar algo importante aqui. Não precisa de uma planilha complicada, não precisa de aplicativo difícil, papel e caneta resolve. O objetivo não é perfeição, é clareza. Quando colocamos os números no papel, algo muda. Começamos a enxergar padrões, começamos a perceber onde vai nosso dinheiro, o que está pesando mais. Começamos a entender por que o dinheiro some. E isso traz poder, porque quem conhece os números toma decisões melhores. Mas quem anda sem conhecer os números vive no escuro e no escuro o dinheiro sempre manda. Quando saímos do automático e passamos a enxergar exatamente quanto entra e quanto sai, fica muito mais fácil perceber uma coisa essencial: onde o dinheiro está vazando e o que precisa ser ajustado para que ele pare de escorrer sem controle. Aí entra o terceiro passo: corte o que está vazando. Quando o dinheiro é pouco, qualquer vazamento pesa. Às vezes não é um gasto grande que te está travando, mas vários pequenos que somados fazem um estrago enorme. E o problema é que muitos desses gastos passam despercebidos. Assinaturas esquecidas, aplicativos que você quase não usa, compras por impulso, gastos emocionais e por aí vai. Tudo isso vai drenando o dinheiro aos poucos sem a gente perceber. É como um balde com pequenos furos. Você até coloca água, mas ele nunca enche. Por isso esse passo é tão importante. Não é sobre cortar tudo, é sobre parar o vazamento. A prática aqui precisa ser feita com inteligência, não com radicalismo. Primeiro, identifique 1 ou 2 gastos que podem ser cortados ou reduzidos agora. Não tente resolver tudo de uma vez, porque gera frustração e desistência. Segundo, não corte tudo de uma vez.
Cortar tudo até pode funcionar por alguns dias, mas dificilmente se sustenta ao longo prazo. Terceiro, faça ajustes possíveis. Trocar planos, reduzir frequência, pausar serviços, mudar hábitos simples do dia a dia. Esses ajustes são muito importantes. Entenda que cortar não é punição, é uma estratégia. Quando cortamos com consciência, não estamos nos privando, estamos direcionando melhor nosso dinheiro. Cada gasto eliminado é um espaço novo para o dinheiro respirar. E quando o dinheiro para de vazar, ele começa a obedecer. Esse passo traz um alívio imediato. Começamos a perceber que sobra um pouco mais no fim do mês, mesmo sem ganhar mais. E essa sobra é fundamental para o próximo passo. Porque agora que paramos os vazamentos, é hora de decidir o que fazer com o dinheiro que começa a sobrar, para que ele não volte a escapar. Então, o passo 4 é separar um valor, mesmo que pequeno. É aqui que acontece a virada de chave. Até agora saímos do automático, enxergamos os números e paramos os vazamentos. Agora chega o momento mais importante: começar a separar dinheiro de forma intencional. E precisamos ser bem claro aqui: não espere sobrar. Quem espera sobrar quase nunca separa nada, porque sempre aparece um gasto, uma urgência, uma desculpa. Por isso o princípio é simples e poderoso. Separe primeiro. Antes de gastar, antes de consumir, antes de resolver tudo, você separa um valor para você, mesmo que seja pequeno. Pode ser 5%, 10%, pode ser qualquer valor que caiba hoje na sua realidade. O que importa aqui não é o percentual, é a constância. Muita gente trava porque acha que o valor é pequeno demais. Mas o pequeno feito com disciplina constrói algo muito maior do que o grande feito uma vez só. Pouco guardado com disciplina constrói base, e a base traz segurança. Quando separamos primeiro, algo muda dentro de nós. Paramos de viver no improviso e começamos a viver com intenção. O primeiro passa a ter direção. Aquele dinheiro que separamos primeiro passa a ter direção. Ou o dinheiro total passa a ter direção. E quando o dinheiro tem direção, ele para de mandar. Esse passo ensina controle emocional, ensina paciência, ensina responsabilidade. Não é sobre privação, é sobre prioridade. Quando você se paga primeiro, mesmo com pouco, você começa a sair do modo sobrevivência, e isso prepara o terreno para o próximo passo. Porque depois de separar esse valor, surge uma pergunta essencial: para que exatamente esse dinheiro vai servir? E aí que entra o quinto passo: dar um propósito ao dinheiro. Aqui está um princípio simples que muda tudo. Dinheiro sem propósito algum, ele some. Quando o dinheiro não tem destino, ele encontra qualquer caminho. E quase sempre esse caminho leva de volta ao aperto. Por isso, depois de separar um valor, mesmo pequeno, você precisa decidir para que esse dinheiro vai servir. É nesse momento que o dinheiro começa a obedecer. Enquanto você não decide, o dinheiro manda. Quando você decide, você assume o controle. Dar propósito ao dinheiro não é complicar, é trazer intenção. A prática aqui é muito clara e simples. Você pode dividir o dinheiro separado em 3 propósitos. Primeiro, reserva. Esse dinheiro é proteção, é segurança, é o que impede você de voltar para o desespero quando algo inesperado acontece. Segundo, organização. Aqui entra quitar pendências, manter contas em dia, evitar juros, manter equilíbrio.
Esse propósito mantém sua vida financeira estável, equilibrada. O terceiro é futuro. É o dinheiro que vai trabalhar por você com o tempo, mas que, mesmo que hoje seja pouco, ele carrega visão. Quando cada centavo tem um motivo, o dinheiro para de escapar. Você sabe exatamente por que está guardando, por que está usando e por que está esperando. Isso traz clareza emocional, traz paz e tira aquela sensação de culpa quando você gasta porque agora existe intenção. Não é sobre ter muito dinheiro, é sobre governar bem o que você tem hoje. Cada real precisa ser decidido onde ele é aplicado, precisa ter um motivo. Quando o dinheiro encontra propósito, ele encontra direção. E quando ele tem direção, todo o processo que você constrói faz sentido. E nos prepara para o próximo passo com clareza, com consciência e confiança, seguindo sempre o caminho certo. Depois de dar propósito ao dinheiro, surge uma dúvida comum e é muito justa. Onde começar a investir na prática, tendo pouco dinheiro e sem correr o risco de perder o que foi conquistado? Vamos alinhar algo importante logo de cara. Quando a gente fala de começar a investir, principalmente com pouco dinheiro, o foco não é ganhar muito. O foco é não perder. Por isso, para quem está começando, o melhor caminho são investimentos simples, seguros e previsíveis. Um dos primeiros lugares onde muita gente começa é na renda fixa. São investimentos onde você já sabe a regra do jogo desde o início. Você empresta o dinheiro e recebe de volta em determinado tempo com juros. Aqui entram opções como Tesouro Direto, CDBs de bancos confiáveis e investimentos atrelados ao CDI. Não são milagres, mas funcionam. E funcionam bem para quem está construindo base. Outra vantagem é que muitos desses investimentos permitem começar com valores baixos, às vezes menos do que você imagina. Isso ajuda a criar hábito sem pressão. O mais importante nesse começo não é o rendimento extraordinário, é aprender a deixar o dinheiro no lugar certo, rendendo mais do que na conta comum e protegido da inflação. Porque muitas vezes o dinheiro na poupança, o juro que ele gera não cobre nem a inflação do momento ou do ano. E aqui vai uma dica essencial. Comece pelo que você entende. Se não entende, estude um pouco antes de colocar o dinheiro aplicado. Investir não é sobre emoção, é sobre clareza. Quando começamos assim, de forma simples e segura, algo muito importante acontece. Ganhamos confiança. E confiança faz continuar investindo, continuar aprendendo, continuar evoluindo. Esse é o tipo de começo que não corremos risco, não tira o nosso sono e não nos joga de volta para o aperto. É um começo sólido, é um começo seguro. E agora que entendemos onde começar com segurança, fica mais fácil fechar esse processo com a mentalidade certa, porque investir bem não é sobre pressa, é sobre consciência e é exatamente isso que amarra tudo que falamos até aqui. Depois que a pessoa já construiu a base, reserva e entende o funcionamento da renda fixa, é natural querer dar o próximo passo. E esse passo envolve investimentos com maior potencial de retorno, mas também com maior oscilação. Aqui entram outras classes de ativos. Um deles são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Você compra cotas e recebe rendimentos, geralmente mensais, vindo de aluguéis.
As vantagens são renda recorrente, acesso ao mercado imobiliário com pouco dinheiro e uma liquidez maior que imóveis físicos. Mas precisa ter atenção porque o valor das cotas oscila, os rendimentos nem sempre são garantidos, então é importante ficar atento a isso. É indicado para quem já entende que o valor pode subir e descer no curto prazo. Outro ativo são ações na Bolsa de Valores. Aqui você se torna sócio de empresas. Ao comprar ações, você participa dos lucros e do crescimento do negócio. Tem as suas vantagens, algo potencial de crescimento no longo prazo, possibilidade de dividendos e construção de patrimônio ao longo do tempo. Também algumas desvantagens que oscila bastante e exige estudo e visão de longo prazo. Ações não são para investimentos com pressa, são para estratégia. É preciso ter paciência. De outro ativo são os imóveis físicos. Comprar imóveis para alugar ou revender é uma estratégia clássica. Vantagens: patrimônio tangível, renda com aluguel ou revenda e proteção contra inflação a longo prazo. Importante também que observar que exige um capital maior, a liquidez pode ser baixa e o custo de manutenção também em caso de aluguéis ou de reforma para revenda. É um investimento mais robusto que exige mais planejamento. Outro ativo são os negócios próprios ou participação em negócios. Investir em um negócio também é uma forma de fazer o dinheiro trabalhar. Tem as suas vantagens, que tem um potencial de alto retorno, controle maior sobre o investimento, mas também tem alto risco e exige dedicação e conhecimento. Aqui o retorno está ligado à execução. Princípio fundamental muito importante. Quanto maior o potencial de retorno, maior é o risco. Por isso esses investimentos fazem sentido depois da base construída, não antes. Nunca coloque em renda variável o dinheiro que você vai precisar no curto prazo, não pode ver oscilar ou não entende como funciona. Não faça isso. Diversificar não é apostar, é distribuir o risco com consciência. Certo? Para concluir, começar na prática não é fazer tudo perfeito. Isso é importante entender. Ninguém organiza a vida financeira acertando tudo de primeira. O que faz a diferença não é a perfeição, é a decisão de começar. Começar do jeito possível já é um passo enorme. Mesmo com pouco dinheiro, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber tudo ainda. Muita gente fica parada porque espera o cenário ideal. Mais dinheiro, mais conhecimento, mais tempo, e esse cenário quase nunca chega. Mas quem começa do jeito que dá, começa a sair do lugar. O que muda tudo não é o valor que você tem hoje. É a forma como você decide lidar com ele. Quando você passa a ter consciência, o dinheiro para de mandar. Quando você cria hábitos simples, a bagunça começa a perder força. E quando você começa certo, o crescimento vem como consequência. Pode ser lento no começo, pode parecer pequeno, mas é real e é sustentável. Estamos juntos para caminhar nesse processo. Cada vídeo é um passo, cada conteúdo é um ajuste fino nessa construção. Então não para por aqui. Volte, assista a outros vídeos, aplique o que faz sentido para a sua realidade. Porque a prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída um passo de cada vez, com constância, com consciência e com sabedoria. E quando você entende isso, a organização deixa de ser um peso e passa a ser o caminho para uma liberdade que cresce com o tempo. Se esse conteúdo está te ajudando, fica comigo. Esse canal é para despertar. É para quem quer organizar a vida financeira com consciência,
sem ilusões e sem promessas vazias. Quando você comenta, curte ou compartilha, esse conteúdo acaba chegando a mais pessoas que também estão precisando desse passo a passo. E se você quer continuar aprendendo, ajustando e evoluindo nessa jornada, acompanhar o canal faz toda a diferença. Aqui cada vídeo é uma continuação do outro, sempre com algo prático para aplicar na vida real. Então fica por perto, porque organizar o dinheiro com sabedoria é um processo e caminhar junto torna tudo mais leve. Agora que você já entendeu onde começar na prática e como organizar sua vida financeira do jeito certo, o próximo passo é dar direção a tudo isso. No próximo vídeo, vamos ver como montar a primeira estratégia simples depois de se organizar. Nada complicado, nada fora da realidade, só o que faz sentido para quem está começando e quer crescer com segurança. Então continua comigo, porque a organização é só o começo. Quem começa com consciência constrói liberdade. Te vejo no próximo vídeo.